Olá, meus queridos, bom dia, como vocês estão? Espero que estejam bem e, como sempre, animados para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Vocês já me conhecem, professora Abigail Viana, e os próximos minutos vamos aqui estar trabalhando juntos conteúdos de língua portuguesa. Para me ajudar, claro, né? Eu preciso de uma equipe aqui para dar aquele suporte, porque sozinho a gente não faz nada. A nossa querida Brielle, essa jovem aí, ó, tá de preto, localizou na sua tela? Isso mesmo, é a nossa intérprete de Libras, está aqui nos ajudando, tornando a nossa aula mais acessível, para que a nossa aula atinja um número ainda maior de estudantes. Então, a nossa aula fica muito mais enriquecida com a presença dela. E eu quero agradecer a ela, não é, de estar aqui passando esses minutinhos conosco. E, claro, eu preciso saber a sua opinião, as suas respostas. Como eu vou saber? Quem será a ponte entre você que está aí comigo que estou aqui? Vou dar uma chance para você acertar quem será essa ponte. Tenho certeza que acertaram. Professora Kedma Santos, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, professora Abigail. E aí, tá todo mundo bem? Todo mundo esperto, acordado para a gente ter mais um dia de aulas? Eu espero que sim. Eu já estou sentadinha na frente da tela esperando você, esperando o seu recadinho. E claro, prestando atenção e aprendendo muito com a aula da professora. Então, todo mundo aí já está vendo, a professora Kedma disse que está ali, senta ali na frente da tela aguardando. Não deixem que ela aguarde à toa. Então, mande a sua mensagem, dê o seu bom dia, faça a sua pergunta, sua sugestão, a sua dúvida, ela é muito válida, porque através desse bate-papo a aula vai ficando mais animada, tá certo? Então, eu quero ver aí, ó, Martim, Eliabe, Laura, Maria, todo mundo que está aqui com a gente, todo o Pedro, não é? Todo mundo que está aqui sempre conosco, vamos não só assistir, mas vamos interagir. Você que está chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E eu vou te dar uns recadinhos que possa ser que você ainda não saiba. Essa aula, ela está passando agora ao vivo na TV Nova, canal 22.3, todos os dias, tá? Segunda a sexta, estamos aqui pontualmente às 8h30, trabalhando vários conteúdos, vários temas bastante interessantes para você. Você também pode assistir também na TV Nova às 18 horas, que é a reprise da aula. Pode também assistir pelo nosso aplicativo. Ainda não baixou? É muito simples. Tá vendo esse QR Code aqui, ó? Você aponta o seu celular ali, baixa o aplicativo e vai poder mandar a mensagem aqui para a professora Kedma, dar o nome da tua escola, do teu professor, participar junto conosco, fora que pelo aplicativo. Olha, você assiste aula, você manda mensagens e ainda tem ali a árvore de livros, e isso mesmo. Estamos trabalhando essa semana vários textos e muitos deles foram eu peguei aonde? Na árvore de livros. Tem uma infinidade de livros e está na palma da sua mão, no seu aplicativo. E se você desejar assistir novamente, não só essa aula, como todas as demais, você vai lá no canal do Educa Recife no YouTube. E lá é legal porque também você pode deixar o seu recadinho, o seu nome, o nome da sua escola, fazer a sua pergunta e responder aqui o que eu te perguntar também. Muitos alunos estão agora na aula, né? Que vocês sabem que as aulas presenciais voltaram. Então, nesse momento que você, que é do turno da tarde, está assistindo a aula aqui com a gente, os colegas que estudam de manhã estão na escola. Então, você que está agora de manhã na escola, pode assistir à tarde em casa pelo YouTube e responder as perguntas. Eu sempre dou uma olhadinha, sempre converso com quem está por lá, deixo também meu recadinho e quero citar teu nome aqui na aula. Finalizados os nossos recadinhos, vamos iniciar a aula. Professora, trabalhamos esse assunto ontem, conto tradicional. Que bom que você está atento, mas observa aí, hoje nós vamos revisar. Professora, a gente já revisou. Meu Deus, como vocês estão atentos. Mas ontem nós revisamos várias versões, lembram? Nós estudamos ontem o conto da Chapeuzinho Vermelho, sobre a visão da Chapeuzinho, sobre a visão do lobo e do caçador. Hoje já vamos ver outra característica do ponto tradicional que precisa ser revisada. Então, não sai daí. E é bom que você venha acompanhando a aula, você já tem aquele domínio sobre o assunto e vai poder responder aí as nossas perguntinhas. Nós vimos durante essa semana que
O conto tradicional, ele também é chamado de quê, quinto ano? Conto popular, tá certo? Então, se você está fazendo um trabalho, está fazendo uma pesquisa, você tanto pode achar com conto tradicional como conto popular. Isso aí eu tenho certeza absoluta que você já entendeu. Fica bem atento, porque amanhã é conto também, mas não é conto tradicional. É um outro tipo de conto. Então, tenta pegar hoje o que ficou assim aberto ontem, vai, qualquer coisa pode perguntar que a gente repete, tá? Não tem problema não. O nosso objetivo aqui é que você aprenda. Então, gravou isso aí, não é? Entendeu? Não é nem só gravar, compreendeu. Conto tradicional também é chamado de conto popular. E o que são contos tradicionais, pessoal? O que são contos populares? São aqueles que narram histórias transmitidas de uma geração para outra. Lembram disso também? É a tradição oral, o vovô contou para o papai, que contou para o filho, e aí vai passando. E sempre que eu falei isso aqui, a gente brincou, não é? Que quem conta um conto aumenta um ponto. Então, por isso, como vimos ontem, o mesmo conto, ele pode ter várias versões, inclusive várias perspectivas, depende muito de quem está contando. Mas será que já chegou algum bom dia para mim, professora? Chegaram vários. Ah, então estou muito feliz. Fique à vontade para dar todos os bons dias. Chegaram vários. Larissa, William, Luiz, Laílson, Eduardo. Várias pessoas já estão por aqui, já deram bom dia. Estão acompanhando a sua aula. Sentiu falta, né? Porque nos últimos dias eles estão prestando tanto atenção que estão esquecendo de interagir com a gente. Mas hoje não. Eles já e elas já acordaram mandando aquele bom dia para dar aquela animada na aula. É porque está chegando no final de semana, né? Todo mundo está animado, que maravilha. E eu escutei alguns nomes novos aí no chat, viu? Alguns nomes que a professora leu, que a gente nunca tinha, não é? Escutado aqui. Então, sejam muito bem-vindos, tá certo? É muito bom ter vocês aqui. Não nos deixem sós. Nós planejamos as aulas com amor, com carinho, procuramos assim preparar da melhor forma para você aprender e a gente fica muito feliz quando vocês interagem e participam, tá certo? Então, muito feliz com vocês que acompanham todos os dias e com vocês que estão hoje, pelo menos participando, né? Possa ser que assista, mas que a participação é a primeira vez. Então, vamos continuar. Os contos tradicionais, como a gente viu ontem, quem não assistiu, vai lá no YouTube, a aula já está lá. Você vai lá, quinto ano, língua portuguesa e a data de ontem. Depois, outra aula, eu vou trazer aqui novamente o passo a passo de como você vê lá no YouTube, tá certo? Porque tem gente nova chegando e às vezes não sabe ainda, né? Como assim navegar lá pelo nosso canal. Mas voltando para a aula, vimos na aula de ontem um conto muito conhecido, que é da Chapeuzinho Vermelho, mas não aquele que a gente sempre conta. Quem contou para a gente ontem teve a versão da Chapeuzinho, teve a versão do lobo e do caçador. Então, cada um contou do seu jeito. Então, o conto é assim. Eu vou ler daqui a pouco com vocês um conto aqui, que eu acho que vocês já trabalharam ele em sala de aula, já leram em algum livro, e possa ser que essa versão que eu achei, o final é diferente da que eu já tinha lido, por isso que eu trouxe. É um conto que eu já tinha lido, só que o final dessa que eu achei na minha pesquisa foi um pouco diferente. Então, eu já achei válido trazer para a gente perceber isso aí. Ô, professora, e por que isso acontece? É como a gente falou aqui. Já brincou aí daquela brincadeira telefone sem fio? Sabe como é, né? Faz um círculo, uma pessoa diz uma frase no ouvido de outra, que vai dizendo ao colega até chegar no último. Geralmente, a frase nunca chega igual. No meio do caminho se perde, muda alguma coisa, às vezes chega parecida e às vezes chega de uma maneira que não tem nada a ver com a frase inicial. Os contos, eles são muito antigos, a maioria nem se sabe quando surgiu. Então, imagine, o avô do seu avô já aprendeu com o avô. Nossa, professora, minha cabeça agora deu aquele nó. É para você ter entendimento de como é antigo. Então, foi passando de uma geração para outra, até que chegou na gente. Então, claro que no meio desse tempo, né, algumas coisas foram mudadas, foram adaptadas sem querer e às vezes de propósito. Às vezes coloca assim um toque de modernidade, não é? Já fica aí uma dica.
Você já parou para pensar? Uma vez eu fiz esse trabalho com os meus alunos em sala de aula e foi maravilhoso. Nós pegamos o conto dos Três Porquinhos e nós modernizamos. Então, os Três Porquinhos, eles tinham celular, eles tinham tablet, eles conversavam via aplicativo. Então, foi muito legal. A gente pegou aquele conto que já existia e colocamos elementos modernos. Fica a dica aí. Faz isso, propõe a... Professora, vamos fazer essa atividade, eu creio que ela vai amar a sua ideia e no momento oportuno ela vai colocar em prática. Então, os contos, ele tem isso, ele é passado de geração para geração e às vezes muda um pouco. Não é que um está certo, gente, e o outro está errado, tá certo? São visões diferentes. Por exemplo, se alguém perguntar para mim como foi a sua aula hoje, a minha perspectiva é, eu estou dando a aula, então eu vou contar de uma maneira. A Brielle, que está aqui interpretando, ela vai contar de outra maneira, porque o trabalho dela aqui, a visão dela é outra. Se perguntar para a professora Kedma, ela também vai contar com outra visão. Ela está ali no chat interagindo. Então, não é que a versão de uma está melhor do que a da outra, nem está errada. São apenas visões diferentes. Vamos começar e eu gostaria que vocês ficassem atentos ao conto. É uma festa, né? A festa no céu, olha aí a festa na sua tela. Só que você vai ouvindo a minha leitura, prestando bem atenção, porque quando eu terminar, vamos trabalhar hoje os tipos de narrador. Lembra que eu falei bastante sobre isso ontem? Hoje a gente vai se aprofundar ainda mais nos 3 tipos de narrador. Então, fica bem atento, além de ouvir a história, você já vai pensando que tipo de narrador aí. Quando eu terminar, eu vou explicar os 3 tipos de novo e vou perguntar quais apareceram na história. Qual apareceu, né? Foi o observador, foi o onisciente ou o personagem? Eita, professora, eu ainda não entendi. Eu me confundo muito, principalmente no personagem, onisciente, eu me confundo. Não se preocupe, porque eu vou explicar novamente. Mas vamos começar com a história. Estão prontos? Então vamos lá. A festa no céu. Entre todas as aves, espalhou-se a notícia de uma festa no céu. Todas as aves compareceriam e começaram a fazer inveja aos animais e outros bichos da terra incapazes de voo. Imaginem quem foi dizer que ia também à festa. O sapo. Logo ele, pesadão e nem sabendo dar uma carreira, seria capaz de aparecer naquelas alturas? Pois o sapo disse que tinha sido convidado e que ia sem dúvida nenhuma. Os bichos só faltaram morrer de rir. Os pássaros, então, nem se fala. O sapo tinha seu plano. Na véspera, procurou o urubu e deu uma boa prosa, divertindo muito o dono da casa. Depois disse: bem, camarada urubu, quem é coxo parte cedo, e vou indo, porque o caminho é comprido. O urubu respondeu: você vai mesmo? Se vou, até lá, sem falta. Em vez de sair, o sapo deu uma volta, entrou na camarinha do urubu e, vendo a viola em cima da cama, meteu-se dentro, encolhendo-se todo. O urubu, mais tarde, pegou na viola, amarrou-a a tiracolo e bateu asas para o céu. Chegando ao céu, o urubu arriou a viola no canto e foi procurar as outras aves. O sapo botou um olho de fora e, vendo que estava sozinho, deu um pulo e ganhou a rua todo satisfeito. Nem queiram saber o espanto que as aves tiveram vendo um sapo pulando no céu. Perguntaram, mas o sapo só fazia conversa mole. A festa começou e o sapo tomou parte de grande. Pela madrugada, sabendo que só podia voltar do mesmo jeito da vinda, Mestre Sapo foi se esgueirando e correu para onde o urubu se havia hospedado. Procurou a viola
e acomodou-se como da outra feita. O sol saindo, acabou-se a festa e os convidados foram voando, cada um no seu destino. O urubu agarrou a viola e tocou-se a terra. Ia pelo meio do caminho, quando numa curva o sapo mexeu-se. E o urubu, espiando para dentro do instrumento, viu o bicho lá no escuro, todo curvado feito uma bola. Ah, camarada sapo, é assim que você vai à festa no céu? Deixe de ser confiado. E naquela longura emborcou a viola. O sapo despencou-se para baixo, que via zunindo e dizia na queda: Bel, Bel, se deste eu escapar, nunca mais bodas no céu. E vendo as serras lá embaixo, arreda a pedra, senão eu te rebento. Bateu em cima das pedras como um genipapo, espapassando-se todo, ficou em pedaços. Nossa Senhora, com pena do sapo, juntou todos os pedaços e o sapo voltou à vida de novo. Por isso, o sapo tem o couro todo cheio de remendos. E aí, gente, vocês gostaram? Esperavam esse final? Foi a primeira vez que eu li essa versão. Eu já tinha lido esse conto, mas a versão final não era assim. Professora Kedma, conhecia esse conto, já tinha lido, já tinha escutado? Eu já tinha feito uma leitura sobre esse conto. Mas você falando de conto tradicional especificamente, você já começa a pensar numa outra versão, que é o que dá ânimo, né? Que é o que dá, é a empolgação de você trabalhar com os contos. Você tem a oportunidade de fazer uma leitura e uma releitura e contar de uma forma diferenciada, né? Isso mesmo. Então, viram esse final aí, você que está assistindo em casa, já tinha visto essa versão, que no final ali, realmente ele morre, mas aí Nossa Senhora fica com dó dele, dá a vida novamente. É uma versão diferenciada, não é? Então, observem também, deixa eu voltar aqui, no último parágrafo, na última expressão diz, por isso o sapo tem o couro todo cheio de remendos. E nós trabalhamos aqui que os contos tradicionais também às vezes queriam dar explicações para alguma coisa. Então os antigos, quem sabe, não é? Alguma criança perguntou para sua avó, para o seu pai, pai, por que esse sapinho aqui tem o corpo, parece que é remendadozinho? Aí criou-se essa história. Então veja, o conto, não é? Como ele é interessante, como ele passa a sabedoria das pessoas, os costumes daquela época. E agora aqui eu falando com vocês, eu pensei, já pensou se você aí, estudante do 5º ano, que gosta de criar, que tem aquela criatividade assim, sabe? E você, se a gente pegasse esse conto agora e colocasse um elemento moderno dele, quem sabe o urubu poderia ter um celular? Quem sabe quando ele chegasse no céu, ele faria muitas selfies, o sapo, e marcar os seus amigos bichos que não foram lá. Imagina as redes sociais da floresta como ficariam em polvorosa, sabendo que o sapo chegou no céu. Como foi? Então, fica aí a dica. Você pode recontar essa mesma história colocando elementos mais modernos, trazendo a tecnologia. Então, se você fizer, depois diz pra gente o resultado, se foi bom, se não foi, eu espero que vocês tenham gostado, não é? Pensado um pouquinho. Todo conto faz a gente refletir um pouco. E outra coisa muito importante, eu estou voltando aqui, que é para vocês observarem que como nos diálogos do conto aparecem os sinais de pontuação. Isso mesmo. Se não tivesse o travessão, a exclamação, a interrogação, como eu faria a leitura na entonação correta? Como eu saberia que é um susto, que é um grito, que é uma pergunta? Então, você que gosta de escrever, te aconselho. E você que não gosta, começa. Às vezes você diz que não gosta, mas é simplesmente porque você não tem o hábito. Começa escrevendo. Lembra que conto é um texto curto? Pronto, começa com um conto. Cria poucas personagens, faz ali, ó, a história. Basta ter um probleminha só para ser resolvido, que essa é a estrutura do conto. Então, você começa a escrever e lembra. Acabou a história, dá uma relida. Vê se precisa colocar uma vírgulazinha aqui, uma interrogaçãozinha ali. Já é uma pergunta?
Olha aqui, ó, é uma pergunta, interrogação. É uma palavra mais forte, é um grito, o sapo estava caindo. Então, vai a exclamação. Então, fica atento, tá? Teremos algumas aulas mais à frente só sobre isso, sinais de pontuação. Quando usar, por que usar, mas é importante, mesmo numa aula assim, com muita leitura, você parar para atentar nesses detalhes também. Você percebeu qual foi o tipo de narrador que estava nessa história? Se eu perguntasse para você agora, pessoal do 5º ano, qual foi o tipo de narrador que apareceu aí no conto A Festa no Céu? Professora, olha, eu até sei, mas assim, eu não sei explicar. A senhora poderia revisar? Com certeza. Estamos aqui para te ajudar. Vamos ver os tipos de narrador? Os tipos de narrador são, aqui o primeiro, ó. Se você quiser ler comigo, fique à vontade, que aí o conhecimento vai ficando fixado na sua mente. É muito bom essa técnica de repetir. Então, vamos lá. Ó. Narrador, personagem, é o que participa da história. Professora, a senhora nem leu o que está entre parênteses. Calma, vamos ler. Primeira pessoa, o que é isso, professora? Falei aqui isso vários dias. Como muita gente nova chegando, é válido repetir. Nos contos são usados os pronomes. O que é pronome? É aquela palavrinha que substitui o nome. Vou dar o exemplo que eu sempre tenho dado, usando nossos amigos aqui de Libras. Brielle está interpretando a aula. Brielle é o nome dela. Eu posso tirar e substituir por ela. Ela está interpretando Libras. Compreendeu o que é pronome? Então, e o que é a primeira pessoa, professora? Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Então, quando o narrador ele é personagem, por exemplo, se na história tivesse assim, o urubu falando, eu fui a uma festa no céu e levei a minha viola. Percebi que o meu violão estava mais pesado do que de costume. Você já vai perceber que ele é personagem. Ele falou eu, falou meu. Então, ele está inserido na história, perdão. Pare e pensa um pouquinho. Você percebeu isso na história? Tinha alguém falando assim, eu fui à festa, eu entrei na viola do urubu, eu caí da viola, minha viola estava pesada. Você percebeu isso? Não. Então, eu acredito que o narrador dessa história não é um narrador personagem. Então, já descartamos essa opção. Vamos ver a próxima. O narrador observador. Ele apenas narra o que vê. Aí está entre parênteses, terceira pessoa. Vai usar muito ele, ela, eles, elas, porque não está dentro da história. Ele está contando a história de outras pessoas, de outras personagens. Professor, eu acho que esse aí pode ser, viu? Porque tinha lá o sapo, ele, o urubu, não falava eu, mas citava o nome de outros. Tem possibilidade. Será que é o narrador observador? Então já segura aí essa opção. Possa ser que sim, mas ainda temos a última opção, que é o narrador onisciente. A palavra onisciente significa que sabe de tudo, tá? Uma pessoa que tem ciência de tudo é uma pessoa onisciente, e a gente sabe que não existe ninguém assim, né? Mas aqui no narrador existe. Então, o narrador onisciente também está em terceira pessoa e ele tem total conhecimento de personagens e fatos. Inclusive, o narrador onisciente, ele sabe o que vai acontecer antes que aconteça. Ele narra o que vai acontecer antes que aconteça. E ele sabe dos pensamentos da personagem, do que a personagem está sentindo. Porque se eu for contar a aula de hoje, eu posso dizer que Brielle interpretou, que a professora Kedma interagiu, falou, mas eu não sei o que elas estão sentindo. Se elas estão alegres, se elas estão tristes, se elas estão, por exemplo, com fome, não é, professora Kedma? A gente não sabe dizer assim, não é? Apesar que eu acho que aqui eu sei, viu? Mas vamos deixar pra lá. Vamos deixar pra lá. Se quiser a minha opinião, eu posso dar. Então, dê. Eu sempre estou com fome, minha gente. Eu sempre quero comer. Então, vamos continuar. Mas assim, eu não sei se a professora Kedma hoje está muito disposta, se ela hoje está mais quietinha. Então, o onisciente, ele sabe. O narrador onisciente, ele sabe também o que mexe com o sentimento, com as emoções das personagens. E aí, quinto ano? A aula já está caminhando, né, para os últimos minutos, porém, eu gostaria de ouvir vocês. Que tipo de narrador foi aí?
Você pode colocar assim, 1, 2 ou 3, para ficar mais fácil. O número 1 é o narrador personagem, é aquele que está dentro da história. O número 2 é o narrador observador, ele está vendo ali e está contando. E número 3, o onisciente, que sabe até do que vai lá dentro no coração. Será que tem alguma coisa aí, professor? Algum comentário da aula antes que chegue a resposta? Eles estão bem empolgados aqui, inclusive estão falando até inglês, acredita, na aula gente, de eu não língua domino inglês. Me ajudem, me ajudem. Não domino inglês. Mas Jamerson disse que não esperava o final do conto. Eu também não. Eu acho que a graça do conto é essa, né, professora? Às vezes a gente pensa que vai ser um final e, na verdade, será outro, né? Então, Jamerson ficou muito atento a isso. Que bom que você... Eu gosto de surpreender vocês, porque... Ai, professora, conto de novo, mas aí sempre é bom ficar, porque sempre tem uma coisinha diferente. Então, eu estou aguardando aí, 1, 2 ou 3, tá certo? Se demorar a chegar, a professora vai atualizar ali, vai ver se chegou uma mensagem da resposta. 1, personagem. 2, observador. E 3, onisciente. Enquanto vão chegando mais respostas, que eu sei que já deve ter alguma coisa ali, não é possível. Vai chegando alguma coisa ali, eu vou continuar, daqui a pouco ela já vai dizer o que vocês me contaram, tá joia? Cada um desses narradores, ele tem um ponto de vista, como eu já disse, isto é, um foco narrativo, uma perspectiva particular da história. Professora, entendi não. Calma, criatura, vamos lá. Se o urubu conta a história, ele vai contar com a visão dele. Ele voou, ele levou a viola, ele foi surpreendido pelo sapo dentro de sua viola. Se for o sapo que for contar, vai ter outra perspectiva, que ele teve que entrar ali no quarto do urubu, escondido, ficou ali dentro todo amassadinho, deve ter doído, né? Ficar todo amassado dentro da viola, o medo quando estava caindo. E até se tivesse outra personagem, outro pássaro que estava lá no céu, ele ia contar do susto que teve quando viu um sapo numa festa lá no céu. Então, cada narrador ele tem um foco, ele tem uma perspectiva. E aí a pergunta está lançada, professora, será que tem alguma resposta aí? No conto que lemos, qual o tipo de narrador? Será que chegou aí 1, 2 ou 3? O Iliane respondeu o número 1. O Iliane acha que é o narrador personagem. E aí, vocês concordam? Será que quem está contando essa história é o sapo? Ele é uma personagem? Será que é o urubu? Ou será que é outra voz que está contando a história? No caso aqui, a voz da professora Abigail que está contando a história. Será que é um? Todo mundo concorda? Número 1, número 2, e aí, como o meu tempo está acabando, eu tenho que me despedir, eu não vou deixar o suspense no ar do tamanho dessa interrogação aqui, não. A colega se confundiu só um pouquinho, mas isso é normal, tá, lindona? Acontece, e eu fico feliz com a tua participação. Ou, quem sabe, se confundiu a numeração, né? Mas é o número 2, que é o narrador observador. Ele observou os fatos ali e contou pra gente. Mas essa história não acaba por aqui, porque amanhã vamos continuar, só que é outro tipo de conto, também com finais surpreendentes, tá certo? Então, fiquem aí, e hoje também não acabou, não. Vocês vão ter 10 segundinhos para tomar uma aguinha. Por quê, professora Kedma? Eles têm 10 segundos para tomar água? Porque daqui a pouco vai começar mais uma aula de matemática, tá? Então, é só o tempo realmente de você levantar, dar aquela esticada, né? Dar aquela relaxada, tomar uma aguinha, vai no banheiro rapidinho, que já já a gente começa a aula de matemática. Até logo. É isso aí. Obrigado, professora. Obrigado, Brielle. E obrigada a você que está aí. Tchau, tchau. Até a próxima.